Bom, pronto, pessoal. Boa noite. Vou colocar todos os áudios no mudo e daqui a pouco a gente libera. Meu nome é Fernanda, eu sou sócia da Sociedade Brasileira de Enneagrama, juntamente com a Raíssa Trindade, que está aqui com a gente, Renata Schuyck, que acabou de entrar, e o Nicolai Cursino. A Karina Nachai é a nossa mentora, e hoje nós vamos conduzir uma aula sobre Enneagrama Luzes e Sombras. Teremos aí a oportunidade de olhar como o 14. Enneagrama. Ei, Rê! Teremos a oportunidade de olhar como o Eneagrama pode nos auxiliar como uma ferramenta, um caminho, uma sabedoria de transformação a integrar nossas luzes e sombras e, a partir daí, construir uma vida com mais qualidade, mais assertiva, uma vida mais presente. Vou começar a partilhar aqui o nosso slide e vou pedir. Ah, Peraí, deixa eu só partilhar o slide para falar uma coisa importante para vocês antes de abrir para a Karina. Só um pouquinho. Todo mundo consegue ver, gente, os slides? Perfeito. Bom, algo que é importante é o seguinte: a Sociedade Brasileira de Enneagrama, ela é uma instituição que busca enneagramar o mundo com amor, com responsabilidade. Nós entendemos o enneagrama como uma ferramenta de cura, de transformação transdimensional, e é assim que todos os mentores, todos os membros da SBE o utilizam. E pensando que a gente tem a missão de enneagramar o mundo com amor, a gente tem pedido em todas as aulas, todas as lives que a gente faz, contribuição daqueles que sentirem eh, de contribuir com o nosso projeto. Que a gente tem um projeto de levar o Enneagrama também para pessoas que ainda não podem pagar por ele, para pessoas que ainda não podem investir. Em breve, a SBE vai estar oportunizando o Enneagrama em escolas, para professores, para membros de comunidades é, que têm aí outras pessoas que vão para influenciar. Então, aqueles que sentirem no coração de contribuir com esse projeto da SBE, todos os nossos slides têm aí um QR Code que vai diretamente para a SBE. Em breve, no segundo semestre ou início do ano que vem, esse projeto vai começar. Então, se sentiu no coração, tá aí. Quem não conseguir fazer agora ou depois, é só olhar. Todas as aulas elas vão para o YouTube. Então, é só apontar o celular para o QR Code e a gente já consegue fazer aí a doação para quem sentir no coração. Então, vamos lá, Cá, vou pedir para você se apresentar. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui falando desse tema tão maravilhoso, né, que é o enneagrama em si, mas olhando por essa perspectiva de luzes e sombras que a gente vai trazer aqui. Eu sou a Karina Nachar, eu sou consteladora familiar, empresarial, também sou especialista em enneagrama, sou mentora na SBE e trabalho com mentorias em grupo, com mentorias individual, e o enneagrama é a ferramenta que eu utilizo para auxiliar nos desafios individuais, né? A constelação nos desafios sistêmicos e o enneagrama nos desafios individuais. E é um prazer estar aqui com vocês. Cá, gratidão. Karina é mentora desde o início, então tá na SBE desde a criação da SBE, eu também. Eu sou mentora há mais tempo, sócia eu me tornei há pouco tempo, e é uma grande honra. E de onde vem, gente, esse tema, Enneagrama Luzes e Sombras? A gente está no mês de abril e é um mês que a SBE está dedicando a trabalhar a espiritualidade. A gente fez live, a gente tem outras aulas, e o tema Luzes e Sombra, ele cai muito bem. E antes, só lembrando o que é espiritualidade para gente, tá? Espiritualidade, ela pode ser vista de uma maneira vertical ou horizontal. A vertical vai falar é, da sua crença, o que você acredita enquanto contato com algo maior. E aí é muito individual. E nesse lugar, a gente não toca.
porque é um lugar que é muito particular. E aí pode sim ter a religiosidade envolvida, mas não necessariamente. Mas a espiritualidade horizontal fala de como você vive a sua vida. Fala de como você expressa essa espiritualidade, das suas escolhas, do seu bem-estar, da sua caminhada, do acesso de você à sua alma. Então, nesse lugar que a gente trabalha, pensando numa espiritualidade horizontal aplicada, prática. E esse tema ele vem nessa integração que o enneagrama ele oportuniza. Enquanto ferramenta, enquanto sabedoria. E essa figura ela foi escolhida por nós porque ela tem uma pessoa ali com uma lanterninha. A gente vê o clarão dessa lanterna, mas a gente também vê o brilho, a escuridão da noite. E é importante a gente entender que sim, a noite ela tem seu brilho, da mesma forma que a luz também permite que a gente veja além. Trazendo um pouquinho dessa visão romântica, tem essa frase do Jung, né? Somente o que somos tem o poder de curar-nos. E o que somos aqui vai falar da nossa integralidade. O que somos aqui fala daquilo que a gente é, compondo todas as nossas partes. Tudo que a gente tem de bom, de belo, justo, bonito, e tudo que a gente tem de feio, de ruim, de chato. Sim, nós somos bons e ruins também. Nós somos simples e arrogantes também. Nós temos partes e integrar essas partes, olhar para essas partes de uma forma adulta, não como uma criança que sofre porque não é perfeita, mas como um adulto que entende que é, tem partes de si, é isso que traz a cura. É essa possibilidade de se olhar verdadeiramente e que o Enneagrama é uma ferramenta fantástica para isso. A Karina, na chamada dessa live, ela trouxe o conceito perfeito de luz e sombra, que está aqui. Agora eu vou pedir para ela falar para a gente, daqui a pouco eu falo também. Falo sim. É uma oportunidade muito bacana para a gente olhar para as forças que nos movem, como você disse, na prática, na nossa vida, no dia a dia, né, Fê? Porque quando a gente fala de luz, a gente fala de tudo que é consciente, elementos que a gente já desenvolveu, coisas que a gente já aceitou, que a gente sabe que é bom, coisas que a gente ambiciona muitas vezes, né? Então a gente quer mudanças, por exemplo, de hábitos, a gente quer mudanças de profissão, a gente quer mudanças no nível da qualidade dos nossos relacionamentos. Então, tudo isso, todos esses elementos que a gente já desenvolveu e usa em busca dessas nossas metas, dos nossos objetivos, tudo que a gente vai nessa linha de conhecido, a gente pode falar que é uma luz. A gente pode falar que a gente conseguiu colocar aquela lanterna e iluminar um pouco aquilo que ainda estava escuro. A gente não tinha muita ideia do que tinha ali e a gente foi lá e iluminou. Assim é quando a gente conhece o Enneagrama, né? Pelo menos comigo foi assim e com a maior parte das pessoas que eu escuto também foi assim. Poxa, eu não sabia que eu tinha um mecanismo de defesa. Eu não sabia que eu tinha uma fixação, um vício emocional, uma paixão. E quando eu conheci o Enneagrama, tudo isso veio à luz. Tudo isso veio para a claridade, veio para o consciente. E estando no consciente, a gente tem possibilidade de mudar. E a sombra é tudo que continua inconsciente, tudo que continua ali nos movendo de forma automática. Né? Os nossos automatismos, os nossos padrões já tão enraizados que a gente não percebe mais que são os nossos padrões. E essas duas forças, elas agem dentro de nós ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma mudança de hábito, eu quero me alimentar melhor, né? Algo que eu estou vivendo, que eu vivo, né, durante um bom período. Quero me alimentar melhor. Quando eu olho para o que eu já conheço, dos meus hábitos, de tudo que eu tenho, eu sei o que eu posso trabalhar. Mas tem muita coisa, tem forças que a gente fala que são contrárias, e aí eu não estou falando forças negativas, são correntes inconscientes
que podem remar ao contrário do que conscientemente eu quero. Então, por isso é importante a gente ter este conceito de luz e sombra, conhecê-lo e entendê-lo, para que quando a gente queira trazer a nossa espiritualidade na prática, fazer aquilo que a gente precisa fazer, a gente saber que tem algumas coisas que se a gente não está conseguindo, é porque tem algo inconsciente, é porque tem algo na sombra ainda que eu preciso ver, que eu preciso curar, que eu preciso integrar. Concorda, Fê? Como que é a tua visão do tema? Eu acho perfeito. E até para a gente começar a desconstruir a ideia de dualidade, olha que interessante. Tem coisas na luz que não são negativas. Porque pensando que a luz é aquilo que a gente tem consciência, tem muitos aspectos meus não positivos que eu sou consciente deles e eles estão à luz. Da mesma forma que tem muita coisa boa que eu ainda não acessei, que eu ainda não integrei, que eu ainda tem elementos que eu não desenvolvi e que talvez eu até rejeite e que estão na sombra. Essa parte arquetípica da luz e da sombra, ó que interessante, né? Na luz a gente vai ter o arquétipo do luminoso, daquilo que brilha, e às vezes brilha tanto que eu posso ficar cego. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade, uma dificuldade gigantesca de acessar a luz, de acessar os aspectos luminosos da consciência, de acessar o seu melhor. Porque às vezes estão tão acostumados a eu não gosto da palavra zona de conforto, né? Porque o conforto ele é bom. Eu vou falar da zona de acomodação. Às vezes a gente tem um problema e que está tão na zona de acomodação que não faz parte, não é fácil mudar, porque vai falar de me movimentar em um caminho desconhecido. E o desconhecido gera medo. Da mesma forma que, enquanto arquétipo, a sombra vai ter aí o arquétipo do tenebroso, né? A gente vai falar das travessias no escuro, das grandes jornadas, e que muitas vezes fazem parte para chegar na outra margem, fazem parte de um processo, fazem parte de uma caminhada. Então, luz e sombra, vocês podem ver que nós não escolhemos, né, o preto e branco, que é muito comum. Nós escolhemos duas tonalidades de azul para falar que são partes da mesma coisa e que a gente acessa de uma forma muito, muito particular e que tem um livro aqui, eu ia pegar aqui para mostrar para vocês, depois eu pego, que ele fala, é um livro de psicologia junguiana, que ele fala assim, a força subversiva da sombra. O quanto que integrar essa força dá para a gente muito mais energia para a gente trilhar a luz, mas daqui a pouco a gente vai ver dentro do enneagrama. Que agora a gente chega, então, aqui, ó, no nosso próximo slide. Ai, meu Deus, eu tenho que. Ai, pronto, consegui. A Raíssa Trindade, que está até aqui com a gente, ela, na aula passada, na última aula, ela falou, fez uma pergunta muito legal que eu vou repetir aqui. Como é que você olha cada um dos raios do enneagrama? Como é que você olha cada um dos tipos do enneagrama? Quando você fala assim, o tipo 8 é, o que vem na sua cabeça? O raio 8 é, o que vem na sua cabeça? Porque isso que vem fala muito mais de você, de como você vê esse raio, das curas e integrações e aceitações que você precisa fazer neste raio, do que do próprio raio em si. É, e pensando nessa aceitação, nessa cura, já vou passar aqui para o próximo slide, e a gente pegou alguns nomes que se dão. A gente pegou alguns nomes mais ligados à personalidade e alguns nomes mais ligados às virtudes, né? Nomes mais vinculados à paixão, outros nomes mais vinculados a virtudes. E como é que a gente apresenta os raios e os tipos dentro da gente? É muito comum estar sendo apresentado aqui, ó, que é ligado à paixão, que é no vício emocional, que é na dor do coração. E sim, o tipo, pegando aqui o 8, sim, é o poderoso, principalmente quando está vibrando ali próximo à sua dor latente.
mas ele também é o poderoso coração magnânimo. Ele também é um coração doce. Ele também é um coração que vibra em amorosidade. E é importante quando a gente olhar, pensando aqui no tipo 8, é, do quanto a gente precisa fazer a aceitação desse 8 na gente. Tá vindo perguntinhas, eu não consigo ver. Você quer ver, cara? Tô vendo carrinho, tô vendo Karina, Eu mas eu não tô tô rindo aqui conseguindo ver. da Renata falando, nós é doce, que ela é um 8, né? Tá dizendo que ela é docinha aqui. É um docinho mesmo. Não, eu tô lendo aqui, Fê, e depois eu. Pode Ah, concluindo, aí então tá. depois a gente tem uma contribuição da Luísa. Não. É, perfeito, então. O quanto é olhar para esse 8 e falar, gente, e quando eu também quero ser o poderoso, a poderosa? Que é algo que eu aprendi com a Karina numa live também, que está lá no nosso Instagram. Que ela justamente falou do 8 quando ela precisou integrar aí a luxúria do 8, né? Esse fazer, esse colocar na prática. Então, tudo, gente, vai ter vários lados e a gente não precisa escolher lados, a gente pode integrar esses lados. A gente pode olhar, sim, a parte de paixão, e daqui a pouco vai ficar mais claro como a parte de paixão pode nos ajudar, que às vezes a gente não fala isso, nossa, mas a luxúria do 8 é sorrindo. Claro que não, gente. Claro que não. E a gente vai fazer esse giro aqui ao redor da mandala, mas esse slide aqui, num primeiro momento, é só para que a gente veja nomes, ó. 8, o poderoso coração magnânimo e o poderoso. O 9, o mediador, o gigante pacífico. O 1, o correto, a divina perfeição. 2, o ajudante, o amor que transborda. 3, o vencedor, o coração glorioso. 4, o intenso, o coração belo e singular. 5, o observador, o iluminado. 6, o precavido, o guardião. 7, o otimista e a sagrada alegria. Gente, que diferença faz esses nomes toda? A forma como a gente se referencia a algo, a gente ancora uma energia. Por exemplo, se alguém falar para uma criança sempre assim, ah, você é feia, ela vai acreditar nisso. Se você falar para uma criança que você é bonita e você pode, ela vai acreditar nisso. A forma como eu me refiro a esses nomes, eu não estou dizendo para não usar, tá, gente, esses nomes. Eles são importantes, todos eles. Mas é integrar também outras possibilidades, sabe? Bom, passar agora que a gente vai entrar nas luzes e nas sombras, de fato, e a gente vai fazer uma dobradinha aqui, eu e Cá. Vou começar aqui pelo 8. É, e a gente colocou aqui uma outra forma de ver a virtude de cada um dos raios. A gente sabe que aqui o 8, a virtude é a inocência. E a gente colocou aqui a inocência como força real acessada com vulnerabilidade. E é um convite não só para os 8, mas para todas as pessoas acessarem esse ponto 8 dentro de si. O quanto que a gente consegue acessar verdadeiramente nossa força a partir da vulnerabilidade. Manter um coração inocente, um coração com uma película bem fininha e aberto para o mundo. O quanto a gente verdadeiramente consegue entrar numa relação, numa situação, num lugar, sem proteções e com medo de ser traído ou de ser violado, sem precisar utilizar uma falsa armadura. E aqui a gente vai pensar na luxúria, também que é a paixão do 8, como essa falsa armadura, como essa intensidade que arromba como falsa. E aqui já vem também um convite. Quantas vezes eu precisei e preciso usar uma armadura? Às vezes, gente, é necessário sim. E a gente já faz esse convite de se observar. E agora, como que eu sei quando é necessário e quando não é? É uma linha muito tênue.
que a vulnerabilidade ensina para gente. Então, aqui a gente já consegue ver um pouquinho da sombra e da luz do 8, vibrando em nós. Para quem é 8, mas em nós. Como que é o 8 em mim? Como eu acesso a minha vulnerabilidade, como eu acesso a minha armadura quando é necessário e quando não é. Cá contigo. Nessa linha, né, a gente vai fazer uma breve volta aqui no Eneagrama para trazer essa percepção, como a Fê falou, né? E nessa linha, quando a gente olha para a luz do 9, é estar presente no seu corpo, né? Presença no coração, no corpo e na mente, porque muitas vezes o 9 ele fica num automatismo, ele faz muitas tarefas, ele se movimenta muito, mas sem presença. E um ponto muito interessante, sem vitalidade, sem a sensação de estar vivo. Então, o 9, quando a gente coloca a luz do 9, eu vejo que é essa presença que traz vitalidade e que dá a sensação de que você está vivo, de que você está na vida, de que você só não acordou de novo, foi trabalhar, tomou um café, voltou, pagou a conta, tomou banho, pôs o filho para dormir, né? Você faz isso tudo mais vivo, viva, né? Então, acho que essa é a grande luz do 9 para que a gente cure em nós a nossa proposta hoje, né? Para que a gente olhe para isso. Aonde na sua vida você precisa de vitalidade, resgatar a sensação de estar vivo, ter a presença no seu corpo, nas suas sensações, no seu coração, na sua mente, né? Não contando tantas histórias, mas realmente uma presença mais saudável. Quando a gente fala da sombra do 9, né, Fê? Se você puder mudar lá para o slide da sombra, só para ir ancorando aqui a fala, a gente fala de um coração cansado, né? De um coração em fadiga, de um coração desanimado, né? Sem ânimo, sem a, o sopro da vida, né? Que é o contrário do que a gente falou lá na luz. Então, aonde na sua vida, seja você um 9 ou qualquer outro tipo, você precisa de ânimo. Você precisa entender que os impactos das suas ações são importantes, porque muitas vezes essa alma separada do todo, né, esse 9 que se sente pequeno, que se sente sem valor, também age em nós. Porque quando a gente fala dos pontos do eneagrama, dos raios, eles são frequências arquetípicas que nos atingem a todos nós. Então, onde você precisa curar o seu real senso de importância, da medida de que as suas ações são, sim, importantes no todo, né? Pode passar para o 1, Fê? Pode. Voltar para cá. Ai, gente, peraí que eu tô A pronto. gente vai fazer um bate-bola aí, mas tentando ser um pouco mais rápido para abrir um Isso, pouco, né, para a gente conversar. isso. E a Cá vai conduzir a gente no final em uma prática, então a gente vai fazer esse bate-bola. O um, gente, enquanto virtude ali, a serenidade, que é esse alinhamento com esse algo maior, né? A minha vida como uma mensagem. Quando a gente olha só no radar da perfeição, parece que é algo pesado, mas a vida como mensagem, que mensagem você quer deixar para a vida? Né? Que é a sua passagem? Que o seu legado traz para essa vida? Enquanto entrega, enquanto amorosidade, enquanto caminho. E quando isso é, se vibra na perda, né, dessa conexão com algo maior, essa sensação de ser expulso do paraíso por seu erro. Como é que, como é pesado, como é denso. Mas quantas vezes também a gente precisa se olhar de cara e fazer uma crítica construtiva a nós mesmos? Olhar para o espelho e falar: eu errei. E trazendo a autocompaixão, trazendo a serenidade para que eu olhe para aquilo que precisa ser mudado, sem o peso de me sentir imperfeito. Essa é uma bela forma da gente integrar aí o raio 1 em suas luzes e sombras. Perfeito, Fê. Indo para o 2, então, gente, a ideia é olhar esse raio e entender
que existe realmente no 2 um amor muito profundo, um amor que transborda, um amor que realmente consegue enxergar o outro, se conectar com o outro. E antes eu não tinha ideia da dimensão do que era a conexão com outra pessoa. Eu achava que eu já sabia o que era, mas olhando para a luz do raio 2, quando isso me tocou, eu percebi que é muito mais profundo do que eu conseguia compreender. Então, a luz do raio 2 é realmente a gente ter um amor genuíno, sem escolher esse amor, né? Ah, esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo. Não, é um amor que simplesmente ama, simplesmente é, simplesmente transborda e atinge a tudo, atinge a todos. Mas quando a gente olha para as sombras, é importante que esse amor ele seja transbordado a partir de uma humanidade, a partir da aceitação de que você também é humano, de que você também tem necessidades, de que você também tem os seus limites físicos, mentais, emocionais, de que pode sim ter os seus limites, de que este amor que ama, que é, também te atinge, também é para você, né? Você também merece. Então, sendo uma pessoa que vibra predominantemente no raio 2 ou não, será que você precisa olhar para a tua vida e entender que este amor que transborda por tudo, independentemente de julgamentos, também é para você? Você também merece e que isso comece em você, né? Para que aí você dê o tom de como as outras pessoas também vão te tratar, de como as outras pessoas vão te entregar aquilo que você precisa. Então, esse é o convite do raio 2. Indo agora para o 3, gente, o 3 ele é o centro aí do eu sou. Em veracidade, né? No âmago da alma. A glória, e quando eu vejo a glória em mim, eu consigo ver a glória em todos, mas verdadeiramente. E esse é um ponto que é arquetípico, todos os pontos são arquetípicos, mas os 3, o 6 e o 9, as pessoas acessam com mais profundidade esse ponto do eu sou. Quantas vezes a gente consegue verdadeiramente olhar para a gente e reconhecer a nossa glória, reconhecer verdadeiramente a nossa luz, porque o 3 é o coração de ouro. O quanto que eu consigo falar de mim, sustentar um discurso falando das minhas qualidades, das minhas integrações, é, a partir da minha glória e acessando isso, poder ver no outro. E quando eu me perco de mim, eu começo a ter um desejo desesperado de ser valorizado, ser reconhecido pelo outro. E a gente sabe que o 3 muitas vezes vai ser pelo que ele faz e não pelo que ele é. E é olhar, a Angel chegou, Angel é 3, ela chegou justamente agora na hora do 3. O quanto que eu, na vida, já fiz algo para ser amado? Essa é uma pergunta importante. O que eu já fiz e ainda faço em busca de amor? É, no consultório, eu sou psicóloga, nem falei isso no começo, isso aparece muito, assim. O que eu faço por amor? E, gente, tem N tipo de submissões, ultrapassagens de limites em busca de amor, mas que a gente só consegue ver de verdade quando a gente acessa, ele está teimoso, o eu sou a nossa própria glória. Porque ver nossa própria glória permite que a gente veja as nossas partes não boas e com compaixão, entendendo que eu simplesmente sou, com tudo que eu sou, e que todas as partes minhas, sendo minhas, merecem o meu olhar, merecem o meu respeito. E no 4, o 4 eu vejo aqui, né? Todas as estações são bem-vindas e passam. E como é incrível quando as estações elas são marcadas, né? Então, assim, quando o inverno realmente tem cara de inverno, quando o verão realmente o sol queima, o sol brilha, o calor nos toma. E no 4 as estações elas são realmente bem marcadas, né? Então, o inverno traz o frio e o verão traz o calor e tem
essa mudança de estação muito bem marcada, né? Não como é hoje em muitos lugares, em que tudo se mistura, tem um pouco de inverno, um pouco de verão, e tá no verão, mas tá frio, e tá no inverno, mas tá calor. No 4, essas estações são tão bem marcadas. E isso é uma bênção, né? Poder desfrutar, de sentir numa intensidade que eu não consigo ter a dimensão, é uma bênção. Mas como, ainda assim, durante as estações, eu continuo em movimento? Como eu continuo na vida? E aí, a Luíse colocou uma contribuição aqui, como ela é 4, né? Vou trazer aqui, que ela colocou que ela tem uma palestra, ela tem que trazer para o prático Enneagrama, mas ela está passando um turbilhões de emoções e ela está sentindo esse desafio de como eu organizo, vou lá na flecha 1, coloco isso na prática, sirvo na flecha 2, e como eu organizo. Então, ela está sentindo justamente esse desafio. E hoje eu vi um story do Nicolai, que está lá, né, nos movimentos de Goodyear, e ele falou algo que cai muito bem que me marcou e cai muito bem aqui no 4, que é como eu continuo me movimentando em meio ao turbilhão de emoções que vai acontecendo. Então, eu estou sentindo, eu estou aqui, eu estou queimando, ou eu estou no frio do inverno, mas eu continuo em movimento. Eu continuo ali com as minhas pernas, com os meus braços e me movimentando. Então, acho que quando a gente fala da luz, a gente está falando de sentir, e isso me toca muito, porque como um raio 9, como eu falei, a luz da vitalidade e do sentimento e do sentir viva, acho que isso tem muito no 4, mas ao mesmo tempo, como eu não me deixo ser tomado somente pelo sentir, como eu coloco integralmente, né, a minha dor, a minha alegria, a minha felicidade em movimento para servir. Né? Então, sem mergulhar tanto somente na estação e ficar lá mergulhado, né? É isso, Fê. E a gente entra aqui no universo mental. E olhando para o 5, a, a virtude do 5, não apego, algumas escolas já trazem como abundância, mas a gente vai falar aqui de experimentar a abundância e o fluir da vida. Se permitir ser tocado, não só imaginar a vida, viver a vida, sentir os cheiros, os sabores, olhar as cores, tocar, sair de si, sair desse campo mental. Tem algo que eu sempre falo para os meus clientes e pacientes a imaginação não tem limite, a realidade sim. Então, quando a gente vem para a realidade, a gente consegue se aterrar. A gente consegue viver mais o aqui e agora, se a gente se abre para essa abundância, para o que a vida tem. Mas quando a gente se perde disso, até pegando um pouquinho a fala da Cá, a gente pode acessar um coração solitário no inverno. Tem imagem mais fechada do que a de um coração solitário no inverno? O frio ele já faz esse movimento de compressão, né, de encolher-se. Porque a gente não está olhando para a vida, a gente tem esse isolamento. E quantas vezes na nossa vida a gente não tem esse movimento de se colocar voluntariamente no inverno, acessando a solidão. No entanto, às vezes a gente acessa a solitude, que é diferente. E na solitude, muitas vezes a gente consegue encontrar-se conosco mesmo e voltar a experimentar a abundância da vida e a fluir. Aqui vocês estão vendo que a gente está fazendo olhando para a sombra, a gente abraça a sombra, depois volta para a luz. E entrando agora aqui no ponto 6, né, que é minha morada ali, né? E posso dizer que já experimentei diversos lugares, 6 diversos níveis de consciência e oscilo entre eles ao longo da vida. E pensando no ponto 6, a gente vai falar de acesso à guiança interna, rumo ao caminho do coração. Coragem é se guiar pelo caminho do coração. Mas para deixar que o coração guie, é importante a gente acessar essa guiança e confiança.
Quantas vezes na vida a gente só entendeu que um caminho era o caminho, que era esse que precisava ser trilhado, com uma certeza absoluta, e que deu tudo certo, porque a gente estava exatamente ali com a nossa guiança interna, iluminado pelo que é maior. Mas quando a gente se perde dessa guiança interna, muitas vezes a gente acessa ali a perda de orientação e suporte, e que é um sentir-se sem chão. É essa a palavra, né? O 6 ele perde a perna diante de um grande medo. Se é um 6 mais fóbico, ele tende a recuar. Se é um 6 mais, com atitudes mais contrafóbicas, ele tende a reagir. Mas a gente está falando de sem perna igual, sem chão, se sentindo perdido. E pensando no medo, o medo ele é uma emoção básica de proteção. E a gente se pergunta, o medo na sua vida ele é capitão ou ele é marujo? Porque enquanto marujo, ele te ajuda, ele te aponta riscos, ele limpa o convés. Mas enquanto capitão na sua vida, ele pode levar para rumos destrutivos. Mas como marujo, ele é ótimo. Medo na sua vida é marujo ou capitão. Ele sendo marujo, você consegue acessar a sua guiança interna. Você consegue se abrir em coragem. Você consegue se guiar. E aí, quando a gente fala no 7, né, a gente fala de presença para viver o momento, sem querer antecipar aquilo que vai acontecer, né? Então, uma luz no 7 é estar presente naquele momento sem querer fugir dali. Então, quantas vezes você, como 7 ou não, está ali numa situação vivendo aquela situação, mas a sua mente já está em outro lugar, já está em outro plano, já está em uma outra programação, já está pensando nisso, pensando aquilo. E todo aquele momento que está sendo vivido ali está passando automaticamente. Quantas vezes você foi viajar e não tem lembranças da viagem? Ah, lembra que a gente foi em tal lugar? Lembra que a gente fez isso? Lembra que a gente comeu aquilo? E aquele gosto maravilhoso e aquela textura? E você nem percebeu nada disso. Você está vivendo para cumprir tabela, né? Assim, para num automatismo, só para dar check, né? Ah, eu conheci esse, eu fui aqui, eu fui ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas e você estava presente em tudo isso? Então, a luz do 7, ele traz aqui para gente nesse momento aqui, né? A gente está abordando essa luz. É claro que cada um dos pontos aqui tem muito mais luzes e muito mais sombras. Mas o nosso convite aqui é olhar para essa presença que te dá a condição de aproveitar e realmente desfrutar. Porque o 7 ele quer tanto desfrutar, ele quer tanto viver aí esse desfrute, e quando ele não está em presença, ele não consegue viver isto. E ele fica sempre buscando viver, fica sempre buscando sentir esse desfrute que ele tanto quer, né? Só que ele vai encontrar o desfrute na presença, seja em algo que é bom ou em algo que não é tão bom, algo que não deu tão certo, onde tem dor, onde tem algo ali que o plano não saiu tão bem feito, mas em presença aquilo preenche, né? Então, o coração faminto, esse vazio, ele vai ser preenchido quando em presença eu posso desfrutar seja do que for que eu estou vivendo, da sensação, do sentimento, e aí sim eu me sinto preenchido. Tendo passado em toda a mandala, fica aqui um convite. Como então o Enneagrama pode ser utilizado como esse caminho de integração? A gente viu lá no começo que o que tem na luz e na sombra? A mesma coisa, virtudes, potencialidades, limitações, vícios, tendências, crenças, elementos integrados ou não. E o que é a grande diferença é o quanto que eu aceito e tenho consciência disso ou não. A gente tem virtude na sombra da mesma forma que a gente tem é, elementos negativos na luz. E não são duais. A gente pode encontrar
na integração. Mas para isso a gente precisa ter coragem. Coragem para olhar verdadeiramente para esses pontos, reconhecê-los na gente, ser grata para cada ponto negativo, ser grato, sim. Entender o quanto que isso nos compõe. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu não vou lembrar exatamente agora, mas que ela fala mais ou menos assim: é arriscado querer se livrar de todos os defeitos, porque a gente não sabe qual é aquele que sustenta o prédio inteiro. É uma frase da Clarice, e que traz um fragmento de verdade que conversa muito com o que eu acredito, né, com o que a Ká acredita também, que às vezes não se trata de cura de um ponto. Muitas vezes se trata de aceitação e integração daquele ponto. Reduzir o nosso julgamento com relação a cada uma das sombras de cada um dos tipos, aceitar na gente, reconhecer na gente, lembrando que tem uma outra frase que eu adoro que é assim: encostou do eu, pega que é teu. Se você está julgando muito o outro, criticando muito o outro, não, isso eu não aceito. Olha direitinho para você, se olha no espelho, que muitas vezes isso vai fazer parte da sua história e pode ser um ponto que está na sua sombra e que você está projetando isso no outro. Ah, não é só o seis que projeta, não, tá, gente? A projeção é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa nós utilizamos todos. O do nosso tipo a gente utiliza mais. Mas sim, nós utilizamos todos. Quem nunca negou alguma coisa da realidade? Quem nunca narcotizou? Quem nunca travou todo em reação formativa e cada um dos mecanismos? Sugestão é: olhe para isso, para os incômodos em você, no próximo. Olhe para todos os medos, vê o que que esse medo diz para você e assuma isso. Encontre um caminho. Como que o Jundaká vai ensinar para a gente agorinha, no raio 9, né? Vai ter uma prática, mas como que eu integro, sabe? Como que eu olho para minha sombra e para minha luz e para de cada um dos raios, encontrando um caminho do meio? Como é que eu lido com o medo e com a coragem? Eu reconheço o medo, assumo a minha coragem e sigo com os dois. Eu não preciso abrir mão. E, sinceramente, eu não vou conseguir abrir mão, porque é básico, está na nossa essência. Também não significa que assim, então tá, eu nasci, como é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não significa que eu não tenha pontos de melhoria. Pelo contrário, eu tenho e todos nós temos, muitos inclusive. É, mas eu não preciso olhar para esses pontos de melhoria com julgamento e criticidade, tá? Cá, contigo, vi que você quer falar antes da gente passar para a prática. Não, podemos passar, né? Já podemos entrar na prática e depois a gente abre aqui para um comentário, para trocar um pouquinho. Podemos, cá. Essa, essa prática, né, a gente quis trazer aqui um exercício simples, para que a gente pudesse levar algo para casa, né? Além de informação, que já é muita coisa, todas as nossas palavras emitem frequências, e quando a gente entra em contato com a frequência de uma informação, aquilo age em nós muito além do que a gente pode imaginar. Não somente no nosso consciente, mas age em todo o nosso campo. Então, além das palavras e das informações, a nossa proposta aqui é que a gente faça um exercício de integração da nossa luz e da nossa sombra. E aí eu vou convidar vocês a estarem aqui em presença, a estarem aqui com a gente, né? Durante esses 2, 3 minutinhos, que vocês realmente nesse momento respirem profundamente, joga o ar lá na barriga, próximo do umbigo, e presta atenção só aqui, porque eu sei como é, a gente que não quer perder nada, a gente quer ver a aula, mas tem criança, mas tem o filho, mas tem todo o nosso dia a dia, mas que nesses 2 minutinhos você possa se permitir estar presente aqui dentro da possibilidade de cada um, tá bom? Como a gente já falou bastante aqui, né? A nossa luz, tudo que a gente sabe, todas as correntes que são favoráveis àquilo que a gente quer implementar na nossa vida, aquilo que a gente quer realizar na nossa vida.
E eu vou te convidar a olhar para este boneco aqui, para este bonequinho azul, que representa todas as suas luzes, todas as luzes desse nosso grupo, todas as luzes das pessoas que irão assistir posteriormente. Pode olhar para esse bonequinho e intencionar que ele ancore todas as suas luzes, tudo aquilo que hoje já te ajuda a atingir os objetivos que você deseja. Pegando como exemplo aí da Luíse, né? Tudo que já te ajuda a manifestar a sua palestra, tudo que já te ajuda a colocar o enneagrama a serviço, como você está sentindo no seu coração. E cada um de nós, tudo que nos ajuda hoje em dia. Então, olhem para esse bonequinho aqui e coloquem essa intenção, da sua forma, do seu jeito, não tem certo, não tem errado. E agora eu trago um outro bonequinho aqui que vai representar as nossas sombras. Tudo aquilo que nos ajuda, mas nos ajuda de uma forma que a gente não tem muita ideia. Tudo aquilo que sustenta o prédio, como diz a Fê, né, como a Fê trouxe ali, essa bela frase da Clarice, tudo aquilo que hoje em dia a gente considera que atrapalha os nossos objetivos, que a gente não sabe direito lidar, que a gente não sabe direito como fazer, como lidar com isso. Então, a narcotização, essa hipersensibilidade, as projeções, o excesso de força, né, o excesso de trabalho, o excesso de fazer, tudo aquilo que você for intencionando aí que te atrapalha hoje, né? Sem julgar se é bom ou ruim. Simplesmente você precisa olhar para isso aqui, para o que está na sombra, para a gente atingir um objetivo maior. E aí eu vou pedir para que a gente faça mentalmente ou em voz alta, como você preferir, algumas frases de inclusão destes dois pontos. Olha aqui para o boneco azul e diz para ele: eu vejo você. Você faz parte. Obrigada, você é bem-vindo. E olha para esse bonequinho vermelho aqui e diz para ele: eu vejo você. Você também faz parte. Muito obrigada. A partir desse ponto de inclusão que a gente fez, porque o primeiro passo para a gente conseguir mudar algo é dar espaço para que esse algo se manifeste, é dar abertura para que isso se manifeste. A partir desse ponto, eu vou te pedir agora para fechar os seus olhos e se conectar com a terceira força. O que para você é tão importante, que essas duas forças, luz e sombra, vão trabalhar em conjunto para atingir. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? O que para você é tão grande, é tão sagrado, é tão valioso, que é capaz de fazer com que a luz e a sombra que existe em você trabalhem juntas, trabalhem em conjunto, como um time. Só quando a gente coloca essa terceira força é que a gente realmente vai ter espaço para que a gente faça essa integração. E deixa esse exercício te tocar, e talvez hoje, quando você esteja no banho, ou quando você vá se deitar, ou em algum outro momento, quando você ouça uma música, você consiga se conectar com esse algo tão sagrado e tão valioso para você, que vai unir a tua luz e a tua sombra. E vai respirando, vai integrando e vai gravando.
toda essa mensagem, toda essa contribuição que a gente trouxe para vocês aqui, cada um na sua medida. E é isso, né, Fê? Ah, obrigada. Eu não sabia se eu admitia as pessoas na sala ou se eu. Obrigada. Nossa, Sem muito problemas, obrigada, Fê. querida. Tem que administrar aí o negócio. Vou parar de partilhar, gente, para a gente abrir agora para nossa troca, né? Gratidão. Gente, quem tem dúvida pode abrir o microfone ou pode enviar no chat. Ai, Frederico, obrigada, querido. Deixa eu abrir aqui o chat, meu chat está escondido. Ah, aqui, pronto. Obrigada. Quem tem perguntas, gente, ó, esse é o momento. Contribuições, partilhas, pode enviar no chat ou abrir o microfone. Cá está agradecendo. Ó, então, enquanto vocês não trazem, vou partilhar um pouquinho aqui. Eu já citei que eu sou raio 6. Algo que tinha muito conflito dentro de mim é que inicialmente eu achei que eu precisaria negar o meu medo, sabe? E nunca deu certo, gente. Todas as vezes que eu tentei negar o meu medo, não dava certo. Quando eu entendi que coragem é ir além do medo, é aceitar esse medo, é fazer igual a Karina trouxe nesse exercício, eu vejo você, e quanto mais eu via o meu medo, mais eu conseguia acessar minha coragem. Quanto mais eu integrava esse medo, e eu respeitava esse medo, é de falar, eu vejo você, medo, eu vejo, eu tô te entendendo, eu tô vendo o que está por detrás. Aí o meu coração conseguiu se abrir e eu acessei então a fé e a minha guiança interna. Frederico mandou aqui pra gente, ó. Tem sido um desafio caminhar entre luz e sombra do um. Muitas reflexões a respeito quando não consigo controlar meus sentimentos em forma de ira e moral e muitos movimentos em consciência para buscar a serenidade e leveza. Frederico, esse ano a gente trabalhou em alguns retiros bastante a energia do um e realmente é muito desafiador, né? A autocrítica, o desejo de ser perfeito. Mas quando a gente tem uma frase que eu acho bem legal para acessar a um, que é assim, tudo está perfeito, ainda que imperfeito, que é dar esse segundo lugar, uma possibilidade, né, de dar esse segundo lugar da imperfeição como algo que faz parte de um plano maior, como algo alinhado com o seu caminho, com a missão. Isso às vezes ajuda a, a lidar com esse sofrimento da autocrítica, né? Mas entender, ok, quantas vezes você se criticou e que precisava de fato de alguma melhoria, e que foi a famosa crítica construtiva. Agora é o exercício de ficar no construtivo e não no punitivo, não naquilo que dói. Alguma complementação, Rê, Cá? Renata tá aí? Cá? O Fê, para mim tá perfeito. Eu acho que assim, a gente conseguiu chegar no core dessa nossa proposta, dessa nossa entrega, de fazer essa reflexão, de propor essa reflexão, essa integração. Então, eu tô com o coração aqui preenchidinho. Bom, é, então, gente, olha, fomos extremamente pontuais, hein? 7h59, estamos de parabéns. Acho que a gente pode Gratidão. aproveitar esse um minutinho, né, o Fê, eu não sei se é a proposta, mas para falar para as pessoas que querem mergulhar mais nestes movimentos, Uhum. olharem lá no link da SBE as informações sobre o congresso, né? Acho que é bem bacana para quem quer aprofundar, para quem quer estar com a gente lá presencialmente. Então, é um convite aí também a todos que sentirem no coração. Perfeito, gente. Nosso congresso é em novembro.
já tem data. O tema do congresso é esperança. E nós vamos trabalhar a esperança em vários blocos, tá? Organizacional, da educação, relacionamentos, espiritual, desenvolvimento psicológico. Quem tiver interesse, gente, em aprofundar, nosso congresso vai ser lindo e já está à venda, já está disponível. É só acessar a bio do nosso Insta e clicar para ter melhores informações. Ou chamar a gente no chat também, que a gente orienta. Gratidão a todos e todas que estão aqui agora e que vão nos assistir posteriormente. Ah, fica gravado, tá, gente, no nosso canal do YouTube. Ao longo da semana a gente sobe o vídeo, encaminha o link para vocês. Sintam-se à vontade para partilhar. É uma forma de enneagramar também o mundo com amor. E muito obrigada pela presença. Beijo a todos e todas. Fiquem com Deus. Boa noite.